Olá, meus amores, sejam todas muito bem-vindas, todos, né? Porque aqui também estamos juntos a outras pessoas, né? Que estão aí, às vezes, do seu ladinho, e enfim. Nós estamos aqui e vamos começar a nossa aula. A aula que nós vamos falar hoje é a Bíblia. A Bíblia. E antes de começarmos, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor. Todas aí estão com Bíblia? Sim, Sim, Então vamos lá. Todas estão com a Bíblia. Então gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de João. Já vamos começar aí no Evangelho de João. João capítulo 1. João capítulo Bíblia aberta. 1. João capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor. Amém? Todos já acharam? É o Evangelho de João, lá sim. em Mateus, Marcos, Lucas, João. Pronto? Diz Pronto. assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo. Grifa Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no início, no princípio, na fundação, no Gênesis com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito seria feito. Versículo 4. A vida estava no Verbo, e a vida se manifestava para ser a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam nada. No princípio era o Verbo. Verbo. No princípio. Antes do mundo não existir, o Verbo já existia. A palavra já existia. Antes do mundo existir, o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Quem é este Verbo? Cristo Jesus. Cristo é o Verbo. Ele é o Verbo. Jesus é o Verbo. Jesus já estava com Deus. Aqui nós vamos falar sobre a Bíblia. Mas eu preciso falar para vocês sobre o Verbo. Eu preciso falar para vocês sobre esta palavra. A palavra é o próprio Jesus Cristo, o Verbo que se tornou carne. Então, eu quero fazer essa pergunta para vocês. Já de início, é um bônus. Não está na mensalidade, como diz o outro. Não faz parte da mensalidade. É um bônus. Jesus só existiu vindo no ventre de Maria? Sim ou não? Sim. Acho que não. 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 Não, porque fala Jesus que no só princípio, né? veio ao mundo através, só veio ao mundo, só estava no mundo após Maria? Não. 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 Não, ele Jesus, já é verbo. ele Fala que já no tinha, princípio, No princípio ele já era. ele Ele já já é. era, Ele ele já já estava. Ele veio no ventre de Maria para cumprir o propósito como homem. Ele se é. fez carne, mas ele já existia. Combinado? Vocês vão gravar isso porque nós vamos precisar disso para o curso todo, tá bom? Quando vocês virem falar sobre fé ativada, vocês vão ouvir sobre isso. Quando vocês ouvirem falar sobre jejum, oração, ceia, batismo, Espírito Santo, a importância do corpo, temor a Deus, mundo espiritual, enfim, tudo vocês vão precisar dessa palavra. No princípio, ele era o verbo e o verbo se fez carne. Amém? Amém. amém. Jesus Amém. Amém. já
existia. Jesus não veio simplesmente após o nascimento com Maria. Ele já existia e ele veio para nos salvar. Amém? Amém. Então vamos lá? Deixa eu preparar aqui a nossa aula. Olha, gente, para vocês. Isso é para vocês, meus amores. Presta atenção. Olha isso aí. Bom, quero falar para vocês que essa lindeza aí foi tirada com a máquina do Rafael. Na realidade, sou eu. Na realidade, sou eu, viu, gente? Ai, é. Certinha. Linda, Mas né? Demais. quem escreveu a Bíblia e por que nós devemos confiar nela? A Bíblia, o que é a Bíblia de fato? A Bíblia é uma coleção de livros. Bíblia vem de biblioteca. Vocês estão vendo bem direitinho aí, meus amores? Sim. Tá. Então, a Sim. Bíblia vem de biblioteca, é uma coleção de livros. E a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Foi escrita por profetas, por apóstolos, líderes espirituais ao longo de milhares e milhares e milhares de anos. Então, cada palavra foi guiada pelo Espírito Santo. Quando nós refletimos sobre a sabedoria divina, nós podemos saber que teve uma vontade, a vontade de Deus, que o Verbo se tornasse carne, a vontade de Deus, que ele se revelasse à humanidade. Então, a Bíblia, ela é uma bússola. A bússola para nos guiar. A Bíblia nada mais é que um manual de instrução. Para quê? Para nos ajudar com todas as questões da vida. Se eu quero saber de educação de filhos, está na Bíblia. Se eu quero saber sobre casamento, está na Bíblia. Se eu quero saber sobre negócios conjuntos, por exemplo, sociedade, está na Bíblia. Se eu quero saber sobre prostituição, está na Bíblia. Se eu quero saber sobre um novo caminho, está na Bíblia. Um novo sentido, está na Bíblia. Sobre depressão, está na Bíblia. Sobre ansiedade, está na Bíblia. Tudo está na palavra. Porque a Bíblia é a própria palavra de Deus. É a voz que sussurra, que fala bem pertinho, que nos instrui, que nos direciona, que nos dá vida, que dá poder, que nos derrama unção, que faz a nossa tristeza transformar em alegria, o nosso choro transformar em riso. Aleluia. Sim. A Bíblia, ela foi o primeiro livro impresso na história. E além de ser o primeiro livro impresso na história, até hoje é o best-seller. Foi o livro que mais influenciou a humanidade e continua influenciando. E não só influenciou, mas também deixa aquela pulguinha atrás da orelha de muitas pessoas incrédulas, de muitos cientistas que buscam a mentira na Bíblia, que buscam a incredulidade para levar as pessoas, que buscam a inverdade para as pessoas. Mas, enfim, quem aqui lê a Bíblia? Eu leio. Eu também leio. 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 Também O que leio. vocês conhecem da Bíblia de 0 a 10? 5. Conheço um. 5, Ou 3, 1. 2. Quem mais? 7. Quanto? 7. Ô, glória, hein? Nossa, gente, eu tô Eu começando, eu acho que eu conheço. entendo 0. 5. Eu muito pouco. Eu leio, mas não conheço. Certo. Então, daqui uns dias, vocês vão falar assim, ó, uau, eu tô conhecendo da Bíblia, Aleluia. Glória a Deus. né? Eu estou conhecendo a Bíblia. Então, eu quero perguntar para vocês,
Eu quero perguntar para vocês aqui, olhando para vocês agora, tirando um pouquinho ali. Será mesmo que nós conhecemos um, dois, três, quatro, cinco da Bíblia? Não. Quando Eu vocês, não conheço. quando vocês terminarem esse curso, vocês vão olhar para trás e vai falar assim: Meu Deus, será quanto que eu conheço de Bíblia? Nada, né? Não é? Então, eu quero que vocês gravem isso, tá? Quero que vocês gravem isso no coração de vocês. Para muitos estudiosos, a Bíblia é um fenômeno a ser estudado, um livro histórico. Com quê? Com muitos mitos, fatos e uma história que impacta o mundo há anos. Mas para nós cristãos, para nós que cremos na Bíblia, vocês estão me vendo, gente? Sim. Sim, Para nós que cristãos que estamos, né, que crendo na Bíblia, ela é um manual de fé e prática. Quando nós decidimos por ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, o principal meio de envolver, de arraigar, de estar junto, né, de ter uma fé sólida é através da meditação da palavra. Então, nossa intimidade, o nosso envolvimento, as nossas descobertas é através da meditação da palavra. Então, eu quero te perguntar, você lê a Bíblia? Como está o seu como está a sua intimidade com Deus? Como está a sua intimidade com o Senhor? Como está a sua vida com Cristo Jesus? Como está, por exemplo, a sua percepção da palavra, o seu descobrimento, por exemplo, quando você lê uma palavra, você consegue identificar Às as vezes, às vezes, a maioria peculiaridades das que vezes, tem ali na palavra? Então, eu quero fazer essas perguntas para vocês, para que nós pudéssemos, para que nós possamos, né, entender que muitas vezes achamos que nós estamos lendo a Bíblia, achamos que nós estamos conhecendo a palavra de Deus, de fato, mas, na verdade, a gente ainda está muito longe. Então, eu quero trazer para vocês aqui, né? Quero trazer para vocês este impacto. Eu quero que vocês sejam apaixonados por essa palavra. Quero que vocês sejam apaixonadas por essa palavra. Na verdade, minhas filhas, minhas queridas, meus amores, nós não encontramos na palavra de Deus assim, ó, leia a Bíblia. Você sabia disso? Não. não. Também não. Então, como eu disse para vocês, quando nós decidimos a ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, o principal meio é a palavra de Deus. É ela que nos solidifica, é ela que nos leva. Mas a palavra nos instrui em Josué capítulo 1, versículo 8. Se você, eu já coloquei aqui, mas você anote aí para você ler depois. Não deixe de falar as minhas palavras. As palavras deste livro, do livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, meditar na palavra de Deus é um processo, minhas queridas. É um processo espiritual que envolve reflexão, que envolve contemplação, ensinamentos, princípios encontrados, né, na palavra de Deus. E compreender melhor a vontade do nosso Deus. E qual é o propósito da nossa vida? Porque muitas pessoas falam assim para mim, pastor, eu não sei qual é o propósito da minha vida. Não sei qual é o propósito da minha vida. pastor, Oi? quando eu ganhei a minha Bíblia, estou vendo aqui agora, em 2010, tá essa palavra.
Meu pai me deu e colocou essa Josué 1:8 em 2010. Uau, que Ele me deu maravilhoso. e a Bíblia estava guardada, só agora que mas desde 2010 tá aqui, do mesmo Olha jeitinho só que que ele maravilhoso. me deu. Não Gente, sei se você que sabe, bênção, que coisa linda. uma dedicatória que ele colocou aqui. Muito Tá bonito. vendo? Deus é maravilhoso. É. Então, olha para vocês verem uma coisa. Gente, eu tô apanhando aqui, vocês estão vendo aí, né? Que eu já mudei um negócio que eu nem sei o que eu tô fazendo. Tá bom, desse jeito, tá legal. Ficou bom? Ficou. Ficou. Mas vocês estão vendo o meu slide ou não? Então, Sim. Ah, Sim? sim. Beleza, então. Então vamos lá. Quando vocês quiserem perguntar, vocês falam aí comigo, tá bom? Mas enfim, é uma prática comum e nos leva a nos conectar com Deus e compreender melhor a vontade e o propósito para as nossas vidas. Mas como funciona, pastora Adriana, essa questão de meditar na palavra de Deus? Como que funciona essa questão? Pegou fogo o chá de camomila. A meditação na palavra de Deus envolve leitura, envolve estudar, refletir sobre os textos, e nem sempre a gente consegue sozinho. Você já reparou isso? Nem sempre a gente consegue sozinho. Ai, parece que eu leio aqui, não estou entendendo nada. Quem nunca falou isso, né? Não é? O que que é isso? Parece que eu estou lendo aqui, não tô entendendo nada. É assim que a gente fala. Mas por isso que nós estamos aqui, por isso que nós estamos juntos aqui, juntos, para que eu possa levar você a viver esta experiência. Quando você lê um texto, você conseguir identificar. Quando você lê um texto, você conseguir tirar, extrair do texto realmente essa intimidade. Então, o significado e a aplicação prática das passagens bíblicas vai ficar muito mais fácil depois desse curso para você. Então, eu quero te pedir, não desanime. Não desanime. Durante a meditação, é importante abrir o coração. Durante a meditação, é importante pedir o Espírito Santo, porque ele vai abrir os seus olhos espirituais, para que você possa, então, a entender com mais sensibilidade aquela palavra. Então é muito importante você pedir ao Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, fala ao meu coração, abre os meus olhos, faça-me entender a tua palavra. Eu quero entender a tua palavra. Aí as pessoas começam a ler a palavra de Deus lá em Números. Números? Que números? Não pode. Primeiro você começa com o seu devocional, depois você começa lendo os evangelhos que eu vou te ensinar, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Entende? Muitas vezes você vai abri-la, por exemplo, você vai abrir a palavra e ela não vai falar com você. Porque tem gente que faz, deixa eu ver o que que Deus quer falar comigo. Tuf, abre. Aí você vai lá em Lamentações, você abre em Lamentações, onde Deus só está falando com o povo lá, só está exortando o povo, você fala, meu Deus, eu vou morrer. Né? Porque a palavra é muito doída lá em Lamentações. Então, não é dessa maneira. Pode ser que aconteça isso? Pode. Você abriu a Bíblia ali, foi um impacto, foi uma coisa sobrenatural? Sim. Mas nem sempre é assim, tá? Por isso que nós precisamos ter uma intimidade, por isso que nós precisamos estar todos os dias ali meditando na palavra, lendo a palavra, que seja salmos por enquanto. Enfim, eu vou te dar algumas tarefas no decorrer da semana também, viu, gente? Vou dar algumas tarefinhas para vocês aqui, para vocês aderirem esse costume, porque tudo é um costume, né? Então, muitas das nossas descobertas pessoais sobre a fé cristã e sobre os personagens bíblicos acontecem quando nós mergulhamos na palavra de Deus, quando nós mergulhamos na história bíblica e quando nós dedicamos a aprender. E vocês estão aqui justamente para isso, para aprender a palavra de Deus. Não. Curso aí, que curso tá fazendo pregação?
Quem tá falando? Entendeu, gente? Sim. Sim, Sim. Entenderam então até aqui? Sim. sim. Alguma Sim. pergunta? Eu tenho, pastora. Pode falar. Por exemplo, aquele devocional que eu tenho hábito de fazer sempre pela manhã. E aí lá tem direciona a gente a ler aqueles trechos da Bíblia. Então eu não posso continuar fazendo isso. Pode. O devocional, como eu disse, é um caminho para você. Pode e deve fazer, né? Mas o Ah, tá. devocional, ele não pode tirar, por exemplo, a leitura bíblica em si. Porque tem gente que faz o devocional e pronto, acabou. Aquilo ali já foi. Não. Entendi, Entendeu? Aquilo ali é para entendi. você começar seu dia assim, diferente, na presença de Deus, que vai te encaminhar, que vai deixar uma palavra rema para o seu dia, beleza. Mas a leitura bíblica, ela precisa ser feita independente do devocional. Porque você lendo o devocional, somente o devocional, não vai mudar a sua história. Pode mudar o seu momento, pode mudar a sua semana, pode mudar o seu dia, mas a história só é mudada quando você compreende a palavra verdadeira do Senhor. Então, eu aconselho Ok. vocês que fazem devocionais, maravilhoso, continue fazendo, mas não deixe de ler, de meditar na palavra de Deus com uma frequência maior. Lendo seus livros históricos, que eu vou contar para vocês, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Evangelhos, enfim, até mesmo as cartas. Vocês vão aprender tudo isso daqui, como que a Bíblia foi dividida, enfim. Se Tá Deus ok. quiser, eu quero terminar hoje essa aula, gente. Então, já se perguntou por que que a Bíblia é tão importante para os cristãos? Já se perguntou por que que a Bíblia é tão importante para nós? Não, Não. eu nunca. Porque Então, ela é uma bússola. ela é a bússola, com certeza. E a prioridade da Bíblia qual é? Revelar a verdade que o homem tanto deseja conhecer a respeito da sua vida. Sabe por quê, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas, elas, a maioria delas, e eu falo a mim também, perguntam assim: para que que eu vim ao mundo? Para que que eu vim aqui? O que que eu vim fazer aqui? Que sentido tem isso? Que sentido tem a minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Se Deus me fez, quem fez Deus? Se Abel foi morto por Caim, que proliferou o mundo? Sabe essas perguntas que todo mundo faz? Que eu tenho certeza Sim. que você já fez um dia na sua vida, sim ou não? Sim, Sim. Não é? Sim, Uai, sim. se Abel matou, se Caim matou Abel, por que que tem mundo? Se é, Adão e Eva teve só Abel e Caim e um morreu, o que que aconteceu? Né? Essas perguntas. Quem fez Deus para eu existir? Não, eu quero te responder nesta noite. Não é quem fez Deus para você existir. Ele existia e fez você existir porque ele queria uma conexão com alguém. Aí sabe o que que acontece? Nós não queremos conectar com ele, porque nós temos preguiça de ler a palavra. Preguiça. Preguiça de ir à igreja. Não precisa. Para que isso? Igreja sou eu. Nós temos preguiça de entender sobre o grande eu sou, sobre aquele que nos fez, que nos criou. E a maioria aqui sabe, todo mundo sabe, da história magnífica que foi do nosso Deus. Ele nos deu o que ele tinha de melhor. Então a Bíblia, ela vai trazer para você muitas respostas, muitos questionamentos. Então, a prioridade da palavra de Deus, meus queridos, é revelar a verdade que o homem, que eu e você tanto desejamos conhecer a respeito da vida.
Então, na palavra, nas escrituras sagradas também conhecido, Deus vem nos mostrar a verdade da existência e do destino do homem. Por que que você existe? Qual é o seu destino? Qual é o seu propósito? O que que você veio fazer aqui na Terra? Claro, nós temos limites terrenos, né? E que somente o Senhor, na sua onisciência, na sua soberania, na sua onipresença, pode dar conhecimento disso. Mas o porquê que a Bíblia é importante para os cristãos? Para nos revelar a verdade, número um, e fazer com que o homem se conheça e conheça o porquê que ele está aqui, de fato. Então, muitas das nossas descobertas pessoais sobre a nossa fé cristã e sobre tudo isso vai acontecer quando nós mergulharmos na palavra de Deus. E qual é o tema central da Bíblia, gente? Jesus, 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 nós amamos tua presença. Jesus, pode dar um glória a Deus aí, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele Glória a é o Deus. tema central da Bíblia. Ele é o início, Meio e fim. ele é o meio, ele é o fim, ele é eterno, porque ele nunca passará. Por isso que existe aquela palavra: céus e terras passarão, mas Jesus nunca passará. Que é a palavra, que é o verbo. Estão me entendendo? Diga amém. 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 Até aqui, alguma Amém. pergunta? Não? Podemos prosseguir? Sim. Podemos. Então, o nome sobre todo nome, Jesus Cristo, é o tema central da Bíblia. Amém? Amém. Existe uma palavra que é bastante enganada na Bíblia que eu quero trazer para vocês aqui, para vocês descobrirem um segredo, um mistério que tem nessa palavra aí, tá? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa palavra foi o próprio Jesus que disse. E deixa eu contar uma historinha para você. Satanás, ele queria pegar Jesus de calça curta de todo jeito. Por quê? Porque ele era Deus aqui na terra, mas ele veio como homem para morrer em nosso lugar. Então, se Jesus falasse que ele era Deus, Satanás, ele ia falar, então você não pode morrer pelos pecadores, porque você é Deus, você só pode morrer se você for homem. Mais ou menos assim para você compreender. E aí, o que que aconteceu? Jesus, ele não podia falar, eu sou Deus. Então, ele sempre falava em parábolas. Ele sempre falava, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E tem muitas Por que que ele não podia pessoas. falar mesmo? Oi? Por que que ele não podia falar que ele era Deus? Aí, Satanás poderia olhar para ele e falar assim: não, então você não pode morrer no lugar do homem, porque você é Deus. Ah, Só que ele sabia que Jesus era Deus. Só que ele queria que Jesus falasse com seus lábios. Ele sempre faz isso, ele sempre vai utilizar a sua boca para te derrotar. verdade. Ele sempre fica procurando os seus lábios para te derrotar, numa murmuração, numa reclamação, numa palavra profética que não contempla. Ele sempre vai usar a nossa boca contra nós mesmos, e ele quis fazer isso com o próprio Jesus Cristo. Pegaram? Sim. Sim. Então, cuidado com as palavras que vocês falam. Cuidado com as coisas que vocês mencionam.
Cuidado com aquilo, pastora Janete, seja bem-vinda! Glória a Deus! Que linda, minha pastora, gente. Aparece aí, já que a senhora apareceu aqui, mostra aí para nós, cadê você? Cadê ela, gente? Minha pastora linda? Aí, ó, embaixo aí, ó, Janete Cartilho. Gente, ela é a mexicana mais lindinha do mundo. Mas tá em silêncio, né? Tá vendo se eu tô realmente Ai, nervosa. eu tô apanhando aqui no celular com o negócio. Paz do Já já você Senhor. aparece aí, né? Nossa, que Ah, não, deixa legal. minha foto bonita. Se eu aparecer, vão perder o foco da palavra linda, que eu tô Ah, aqui, vai mesmo. sou o bagaço. Ó, a palavra que aprendi com brasileiro, sou o bagaço. Então, Vocês estão vendo? continua Gente? ministrando, continua ensinando. Então Lindo. é o Paz do Senhor, seguinte, amada. qualquer coisa, pastora, entra aí, viu? Pode falar. Então, eu Amém, quero falar obrigada. para vocês, escuta só, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas pessoas têm levado esta palavra assim, ó, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém Verdade, é vai vida. ao Pai senão por mim. Mas por que que eu quero que vocês, e agora eu quero ver aqui se eu consigo fazer o que eu quero fazer aqui nesse negócio, mas eu não tô conseguindo. Peraí. É que eu vou dar conta. O que eu quero falar para vocês sobre. Vocês estão vendo aí, gente? Sim, Sim. 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 O que eu quero falar para Sim. vocês sobre. Aê, agora deu certo. Ô, glória a Deus. Benção. O que eu quero falar para vocês aqui é sobre essa palavra aqui, vem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque esse vem, alguém sabe me falar? E não é vai. Por que vem e não é vai? Ele é o próprio Deus. Porque ele é o próprio Deus. A Magda não deveria falar, né, gente? Porque ela já Ah, perdão. pode falar assim, Magda. Ó, eu vou até me mutar aqui, já vou fechar. Pode falar assim. Gente, porque ele é o próprio Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Deus ali encarnado, falando com as pessoas. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Deus falando para todos ali. Satanás não pôde pegar Jesus, mas ao mesmo tempo ele disse: Eu sou Deus. Eu sou Oh, glória. Pai. Eu sou. Ele sempre, esse eu sou sempre está com Deus. Este eu sou. Quem é o Senhor? O eu sou. O caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe os caminhos. Muitos caminhos levam ao Senhor, não. Não existe as verdades. Não existe as verdades. Não existe as vidas. Não existe as vidas. E eu tenho certeza que você já está pegando aí. Eu tenho Amém. certeza que você já está Glória a entendendo Deus. o que eu estou falando. É a verdade, não existe outros caminhos. Ninguém chega até o Pai se não for por Jesus. Não existe intercessor no meio de Deus a não ser Jesus. Não existe. Não existe. A Bíblia é clara. Pastora, Somente Ele é o caminho que nos leva até o Pai. Ele é o caminho, o único caminho. O é único, é definido, acabou. Acabou. É o. Só o caminho que nos leva até Deus. Só existe a verdade, que esta verdade aqui
esta palavra aqui que é a verdade. É esta palavra que é a verdade. Existe a vida só Jesus que dá. Não existe outras vidas, vidas passadas, vidas de espiritismo, vida de. Não existe. Ele é a vida, só nele tem vida. Glória a Deus. Amém. Pastora, mas eu não vou morrer para poder eu me tornar outra pessoa melhor para vir e tudo. Você já viu se o mundo tá ficando bem? Bom, gostoso, gente? Quem aqui tá vendo que o mundo anda ficando bem? Gostoso até. Se nós tivéssemos essa teoria, se essa teoria fosse verdade, o mundo estava melhor, estava melhorando, estava piorando, porque se eu morro para voltar melhor, por que que o mundo está piorando? Então existe uma vida, só a vida nele, só em Jesus Cristo que é a vida. Não existe outra vida, não existe outras vidas. Vou morrer, vou voltar bem, vou não sei o que. Não existe isso. Não existe. Isso é contra a palavra de Deus. E se nós estamos estudando a palavra de Deus, nós temos que entender que esta palavra é a verdade, é o caminho e é a vida. Então ninguém vem a mim se não for por mim mesmo. Ninguém vai a Deus, vem a Deus, se não for por Jesus. Ah, mas se eu pedir pro boneco de pano, não vai. Vai te enganar. Não vai te levar. Só Jesus te leva. Só Jesus conecta você com o próprio Pai. Quem perguntou? Eu, Yara. Pastora, quem diz essa frase, eu sou o caminho e a verdade e a vida? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Seria Jesus Cristo? Seria quem que fala? Jesus. Jesus. Exatamente. Jesus E disse isso. Jesus Vamos lá em João capítulo 14, vamos lá. e Jesus também é Deus. É Deus. Por isso que ele falou vem, não falou vai, porque era o próprio Deus. E então, quando no início ali da palavra fala, a palavra já existia, né? A palavra, no caso, é Jesus, já existia, já era mentalizada ali por Deus. Então, quando Maria colocou Jesus na terra, foi só o ato ali de, igual a senhora falou, de fazer ele ser homem, viver ali a carne do homem. Exatamente. Jesus e Deus, no caso, então, é a mesma pessoa. A mesma pessoa. E Não o existe Espírito Santo três deuses. também. Não existe três deuses. Foi até bom, foi ótima a sua pergunta. Não existe três deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Porque tem muitas pessoas que falam Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são três deuses. Não. É um Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos estudar isso quando vocês estudarem sobre o Espírito Santo. Vocês vão estudar isso mais esmiuçado. Hoje nós estamos falando da Bíblia, mas o tema central da Bíblia é Jesus, então nós precisamos também falar sobre Jesus, e Jesus está em todas as lições que nós vamos fazer. Porque ele é o alfa, o ômega, o princípio, e nunca terá fim. Porque ele é a palavra. Entendeu? Sim. Tem Sim. mais alguma pergunta sobre até aqui? Ah, vamos lá em João capítulo 14, versículo 6, para vocês verem. Olha só. Respondeu-lhe Jesus. Quem respondeu? Jesus. Por que que ele fez isso? Porque Tomé, no versículo anterior, fez uma pergunta, Senhor Jesus, eu não sei para onde eu vou. Como nós podemos saber o caminho? Agora vocês imaginam, Tomé andou com Cristo 3 anos. E ele fazendo essa pergunta para o próprio Deus, eu não sei para onde eu vou. Tem muitas pessoas que estão andando com Deus há muito tempo e não está sabendo para onde vai. Tem muitas pessoas que se batizaram, que entregaram a vida para Jesus, enfim, que tanta coisa, coisas mirabolantes já viram, já presenciaram, já tocaram de piorro, já fizeram tanta coisa, mas não sabe para onde vai. Porque Tomé, discípulo de Cristo, ainda perguntou para onde eu vou. Jesus, com muita sabedoria, Tomé, eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, se você que está aqui nesse curso compreendeu, entendeu o chamado de Deus para sua vida até aqui, não é nada do que ele ainda quer fazer sobre a sua vida. Amém? Amém. Amém. É lindo o que o Senhor vai fazer através da sua vida, nas pessoas. É lindo o que o Senhor vai fazer na sua vida. É lindo o que o Senhor vai fazer na sua vida. É lindo o que o Senhor vai fazer na sua vida. Glória Amém. a Glória a Deus. Deus. É Amém. lindo, Amém. poderoso, é maravilhoso, é perfeito. Ele é maravilhoso. Ele é o Deus de Israel, ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas ele também é o seu Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. É muito forte, gente. É muito forte quando o Senhor fala isso aqui, ó. Vocês estão vendo eu riscar aí? Aham. É muito forte quando ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. E se de tudo que vocês aprenderem hoje, se vocês aprenderem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu glorifico a Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Amém. Eu só sei falar uma coisa para vocês. O que Deus vai fazer na sua vida através desse curso é muito lindo. Glória a Amém. Deus. Mas eu quero que você coloque uma coisa Amém. no seu coração. Ouça as palavras e a pratique. Para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Amém? Amém. Amém. Ai, já tô sentindo a presença de Deus, meu Deus. Então vamos lá. Conhecendo a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática da minha vida e da sua vida. A palavra Bíblia significa, como eu disse para vocês, que é uma biblioteca, mas é um livro, rolo. Ela é, na verdade, um conjunto de 66 livros, divididos em duas partes principais: o Antigo e o Novo Testamento. Ela também é chamada de Escrituras. Escrituras sagradas. Palavra de Deus. Fechada. Ela é um livro, mas aberta, ela é a própria palavra de Deus. Fechada, ela é um livro, mas aberta é a própria palavra de Deus. Então, nós acreditamos na inerrância das Escrituras. E nós temos convicção disso. Porque a palavra de Deus, né, que é a palavra de Deus, e nós entendemos, como eu expliquei para vocês, que ela é completamente inspirada, escrita por Deus, em toda a sua amplitude. Existia um teólogo e autor, ele era cristão, ele chamava Wayne Grudem. Ele disse assim: por inerrância das escrituras, entende-se que as escrituras nos manuscritos originais não afirmam nada contrário a todos os fatos que já existiu desde a fundação do mundo. Então, a Bíblia, por Deus escrita, ela é inerrante. Por que a gente fala por Deus escrita? Porque existe uma inspiração lá na frente, nós vamos entender isso, uma inspiração humana, que Deus utilizou homens para escrever a Bíblia. Mas sussurro foi do Espírito Santo. Todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que nós temos que conhecer a verdade que nos liberta. Então, quando nós conhecemos a verdade vai nos libertar. E ela também ensina claramente que Deus não pode mentir. E ele também não é falso. Então, todas as palavras nas Escrituras são declaradas completamente verdadeiras e Eu não sei colocar.
A minha. destituídas de erro, qualquer que seja o texto bíblico, qualquer que seja o texto bíblico, qualquer que seja o texto bíblico. Então, não tenha dúvidas. Quem escreveu a Bíblia? Deus. O próprio Deus. Deus. O próprio Deus. Então, eu quero que vocês entendam isso do fundo do meu coração. Eu estou aqui dando o meu melhor para vocês nunca, nunca serem enganados. A Bíblia é a nossa regra de fé. Fechada, ela é um livro, mas aberta é a própria palavra de Deus. Nós acreditamos piamente na inerrância das Escrituras. Ou seja, não existe erros na Bíblia. E quem escreveu a Bíblia, pastora? Quem escreveu a Bíblia, gente? Deus. Os O homens Senhor. Quando nós debruçamos sobre a palavra de Deus, sobre a leitura das Escrituras, nós Sim. descobrimos alguns cenários e personagens. Mais ou menos 40 autores diferentes, de épocas distintas, vindos de diversas culturas, cada um com a sua própria história de vida, mas ao mesmo tempo tão complementares. Tão complementares. Todos os autores, mesmo sem se conhecer e vivendo em épocas distantes, bem distantes, gente, estou falando assim de 500 anos, 300 anos, 400 anos, né? Imagina uma pessoa que o Brasil tem 500, vamos pôr, 500 anos. Aí uma pessoa escreveu um manuscrito lá atrás, no início do século, escreveu, e eu hoje estou escrevendo aqui, sem conhecer, sem internet, sem nada, gente. Todos os autores, mesmo sem se conhecer, e vivendo em épocas distantes, Ué, tem diferentes, janta lá? compuseram a Lá na mesma geladeira tem história. sim. Compuseram a mesma história. Eu vou fazer aquela carne panela, Paulo, mas o arroz e coisa que sobrou hoje de manhã tem. Tá? Então, prestem atenção. Deixa eu só te mutar aqui. Quando vocês quiserem falar, vocês desmutem, por favor. Então, é isso. São fundamentos da palavra de Deus, aquilo que o Senhor escreveu. Gente, meu pastor também está aí, ele está de brincadeira, agora que eu vi que ele está aí. Fala aí, pastor Aldeirinho, um oi. Olá. Fala um oi aí para todo mundo também. Seja bem-vindo à nossa classe, meu professor. Gente, Obrigado, Deus abençoe, parabéns aqui pela turma, parabéns pelas aulas. Estou aqui aprendendo também. Parabéns, mestre Adriana. pastor Alderi, falar que aprende comigo, meu Deus, grande mestre dessa nação e também fora da nação brasileira. Gente, ele que me ajudou hoje aqui, sabe? Porque eu não sei mexer muito com isso. Estou apanhando aqui ainda, mas eu vou chegar lá. Hoje nós ficamos, ele falei que quanto custa sua mentoria? Me deu mentoria aqui desse Zoom aqui, mas glória a Deus, para atendê-las melhor, tá? Então, vamos voltar aqui. Autores mais populares da Bíblia Sagrada. Os mais populares, viu, gente? Só trouxe aqui para vocês compreenderem um pouquinho. Moisés. Moisés, ele foi autor do Pentateuco. O que é Pentateuco? Ela é conhecida também como Torá. São 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Os 5, Deus escreveu nas tábuas, entregou para Moisés. 5. Deus escreveu e entregou para Moisés, certo? Davi foi autor da maioria dos salmos. Davi foi um rei em Israel. Salomão, filho de Davi, foi autor de Provérbios e Cantares e alguns salmos. Lucas
Foi autor do Evangelho segundo Lucas e do livro de Atos. Eu estou colocando aqui alguns, só mesmo para vocês compreenderem um pouquinho de toda a Bíblia. João, que é esse que nós estamos lendo, foi autor do Evangelho segundo João, do Apocalipse, e 3 cartas que compõem lá no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, autor de 13 cartas às igrejas, que totalizaram, né, que totalizam, então, uma grande parte do Novo Testamento. Coríntios, 1 Coríntios, Efésios, enfim, muitas. Tessalonicenses, Colossenses. Pastora, Oi? qual que é a diferença entre cartas, entre salmos? Vou te explicar agora mesmo, vou chegar lá, tá? Tá. Nós vamos aprender tudo sobre isso. Então, as principais são as cartas de Paulo aos Romanos e as 2 cartas aos Coríntios. Agora chegou aqui, vem cá. Vem cá, Yara. Vem cá, meninas. Como que funciona a divisão da Bíblia? Quero que vocês Pastor, venham aí. Oi? é necessário anotar tudo isso aí ou a gente vai ter uma Anota apostila? alguns pontos, porque eu vou disponibilizar para vocês em PDF, tá? Tá. Mas assim, tem muitas coisas que eu Eu, falo. eu vou dizer uma coisa que meu pastor me ensinou anos atrás. Memória é papel e caneta. Você É quer porque, guardar de verdade, mesmo que você receba uma apostila, mesmo que você receba um arquivo, faça anotações que aí ele fica mais guardadinho. É porque tem sim, muitas eu coisas tô que eu vou até falar. anotando, né? É porque às Exatamente. vezes fala Isso. rápido também, não dá para anotar tudo. Mas eu tô Não, anotando. isso. Às vezes, assim, alguma palavra que eu falar que não está aqui, você pode anotar, porque realmente não vai estar no PDF às vezes, né? No PDF vai ser a aula específica aqui, né? Essa aula que eu estou dando aqui para vocês, tá bom? Sim, obrigada. Então, a divisão da Bíblia. Como foi feita a divisão da Bíblia? A Bíblia tem 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Nós temos o Pentateuco, que eu falei para vocês, que é conhecido também como a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que foi a direção do povo de Israel, certo? Isso tudo no Antigo Testamento. Também nós temos os livros históricos, que falam da história de Israel. Por exemplo, nós não estamos aqui no Brasil, não tem a história do Brasil, né? Que os portugueses vieram para o Brasil e tudo. Então, seria a nossa história, se fosse a Bíblia brasileira, a Bíblia do Brasil. Essa é a história. Então, são os livros históricos, né? Que tem lá, são 12 livros. Depois vem os livros poéticos, que são 5 livros poéticos. E depois vem os 17 livros proféticos, que são dos profetas maiores e dos profetas menores. Vocês que fazem parte do Ministério Amós, é um profeta. Mas tem pessoas que perguntam assim, por que maior ou menor? É porque um era maior que o outro? Não. Eles eram da mesma categoria, vamos dizer assim. Ninguém ali era maior que ninguém, tá? É por conta da obra deles. Às vezes algum escreveu mais obras do que os outros. Certo, pastor Alderi? Já que ele tá aí, né, gente? Cadê ele? Sim, os profetas maiores são classificados assim porque eles têm uma descrição completa do ministério de Cristo em suas profecias. Já os profetas menores, Menores. eles abordam somente uma porção das suas profecias. Por exemplo, vão falar somente da grande tribulação, outros vão falar somente dos novos céus, novas terras. Já os profetas maiores falam de tudo, de todas as partes da escatologia, da profecia de Cristo, da história. Então, eles têm uma obra completa. Uma obra completa, é isso aí. Gente, não precisa de vocês ficarem apavorados, tá? Tudo isso, no decorrer do nosso estudo, vocês vão aprender com muita delicadeza. Hoje, essa aula introdutória é para você pegar um contexto da Bíblia, porque não tem como a gente estudar as outras coisas se nós não sabermos o que é a Bíblia, onde eu encontro,
né? Então, o Antigo Testamento, 39 livros, vocês vão ver isso. Mas o Novo Testamento, a partir de Malaquias, vocês vão conhecer os 4 evangelhos. Depois vocês vão ver os livros, um livro histórico. Aí vem as cartas, são 21 livros das cartas. E depois vem as revelações do Apocalipse, que é um livro, que é o Apocalipse. Que esse livro Apocalipse, eu vou te falar a verdade, você tem que esmiuçá-lo para você compreender. Mas antes disso, você precisa compreender a história de Jesus. Porque lá na frente, você vai fechar com toda o impacto de tudo que você já aprendeu. Então, nós vamos falar sobre isso. Estava conversando hoje com a pastora Janete e ela me disse uma coisa muito bacana. Até aqui, vocês têm alguma pergunta para me fazer, meus filhos? Um de cada vez. Tá tudo certo? Ninguém tá aí querendo saber, não? Daiane tá quietinha. Tarsila que é falante, cadê? Não tem nada para perguntar? Não tem nenhuma dúvida? Oi, gente, boa noite. Nossa, que satisfação estar aqui com todo mundo. Eu estava ansiosa por esse momento. Não estou Glória a Deus. interagindo tanto porque o neném está dormindo, queria estar falando mais. Mas estou amando, pastora. Nossa, é muito gratificante isso tudo. Eu não entendia nada, nada de Bíblia e poder estar aqui mais uma vez na sua aula. Você é sensacional. Eu te amo. Minha filha, glória a Deus. A honra é toda minha poder ter vocês aqui, viu? Ana Paula, tá tão caladinha também, a outra. Fala. Ai, gente, bom demais. Mas então, meus amores, presta atenção. Depois a gente vai esmiuçar. Mas a minha pastora estava falando comigo hoje, conversando com ela sobre a aula, e aí ela falou assim: E aí, pastora, se perguntar para você, os livros são inspirados, mas quem escreveu? O Senhor ouviu minuciosamente, as pessoas, os homens ouviram minuciosamente a voz do Senhor. Ele escreveu a Bíblia no início. E tudo que foi escrito através do sexto livro, vamos dizer assim, até o final, tudo se encaixa com o Pentateuco. Por isso que é inerrante, por isso que não existe nada contraditório na palavra. Por isso que quantos e quantos cientistas tentaram provar a inexistência da palavra e não conseguiram. Aliás, eles até se converteram. Então, fica com isso. Eu quero deixar aqui para vocês algumas curiosidades da palavra. Quero deixar aqui para vocês, porque a gente já está quase terminando a nossa aula. Eu quero deixar algumas curiosidades para vocês. Inclusive, falando sobre esses cientistas, eu queria deixar aqui alguns cientistas, até vocês aí, que né, tem médicos aqui, advogados, enfim, tem tantas pessoas estudadas aqui, professores, professoras, meu Deus. Eu quero deixar aqui para vocês alguns homens do mundo, do Brasil, do mundo, que procuraram um erro na palavra de Deus. Alguns procuraram, outros não procuraram, outros estudaram a palavra e se converteram ao cristianismo. Então, vou falar alguns deles aqui para vocês. Número 1 é o Nicolau Copérnico. Ele foi um astrônomo polonês. Ele estudava sobre as estrelas, ele estudava sobre sol, sobre lua, ele estudava. E ele se converteu. Tem também o Clipper. Eu acho que vocês já viram muitos deles na escola, viu? Ele foi um brilhante matemático e também astrônomo. Galileu Galilei. Quem ouviu falar de Galileu Galilei aí, gente? Um físico, filósofo. René Descartes. Gente, na minha faculdade de psicologia,
Eu estudei tanto René Descartes porque eu queria muito saber dele para me ajudar a combater as heresias. Naquela aula eu escutava contra o nosso Jesus. Ele foi um filósofo matemático. Ele se converteu ao cristianismo por estudar a filosofia e saber que o Espírito Santo é que chega no local onde muitos filósofos queriam tocar, na alma das pessoas. E ele se converteu. Robert Boyle, ele foi físico, um químico e inventor. Ele inventou o tal do anglo-inglês. Entre outras obras que essas... Eu só coloquei algumas coisinhas aqui porque não dá para colocar tudo. Ele também se converteu ao Senhor Jesus. Michael Faraday descobriu a indução eletromagnética. Tudo de eletromagnético que você estuda hoje foi esse camarada aí. E ele bateu de frente com a Bíblia, mas se converteu. Não conseguiu achar nenhum erro. Aleluia. Mendel, gente, as leis de Mendel, experimentos, estatísticas e tantas outras coisas. Meu Deus. Olha esse homem. Ele também não conseguiu comprovar nada contra o Senhor. Não conseguiu comprovar nada referente à inerrância da palavra de Deus. Kelvin, William Thomson Kelvin, conhecido como Kelvin. Ele descobriu a escala da temperatura, conceitos de energia, quântica, não sei o quê, e tá aí. Também se rendeu às escrituras sagradas. Albert Einstein, quem nunca viu do Albert Einstein? Ele teve aí a teoria da relatividade restrita. Ele também teve a relatividade geral. Às vezes você não sabe o que é isso, mas são efeitos fotoelétricos que Albert Einstein fez. Ele também descobriu a teoria do movimento. Enfim, tantas coisas. Ele disse antes de morrer: eu tentei, mas descobri que Deus existe, que Jesus existe, que a palavra é verdadeira. Aqui no Brasil, nosso grande psiquiatra, Dr. Augusto Cury, psicoterapeuta, escritor, palestrante, enfim, mestre da palavra hoje em dia, também tentou achar o erro na Bíblia e descobriu a mente mais fantástica da humanidade, Jesus Cristo. Quem tá aí, gente? Glória a Deus. Estou falando para vocês, gente. Para quem que eu estou falando, gente? Glória a Deus, glória a Deus. Mas eu queria falar para vocês de um homem muito interessante, Isaac Newton. Isaac Newton, que morreu em 1727, foi o maior cientista e ele é o maior cientista até hoje. Ele desenvolveu a física quântica. Mas antes de desenvolver a física quântica, ele desenvolveu a física no natural. Até um determinado ponto, porque ele não conseguiu mais ir com a física para frente. Ele falou: vou ter que parar com a física, vou descobrir um pouco mais de matemática para ver se eu consigo ir até o final. E aí ele parou de desenvolver a física e aí foi desenvolver a matemática. 200 anos depois de Newton, quase nada é feito na matemática porque ele já tinha feito tudo. 200 anos, estamos falando de 2024. As mesmas coisas. Newton, Isaac Newton. Você vai lá prestar um vestibular, é Newton, é a mesma coisa, não se mudou nada desde quando ele descobriu, porque ele esgotou o entendimento, a ciência da matemática e da física. Descobriu a física quântica. Mas ele teve uma expansão intelectual por conta da Bíblia. Porque para ele descobrir a física, ele teve que ir para a palavra. Agora eu quero te dizer,
Isaac Newton escreveu muito mais sobre a Bíblia do que a própria ciência, sabia? O que mais ocupou as preocupações intelectuais da maior mente científica humana de Isaac Newton foi a palavra de Deus. Eu me emociono, gente. Sabe por que eu me emociono? Vou te explicar. Porque eu vejo tantos homens que se dizem inteligentes, que se dizem isso ou aquilo, que não sabem dessas coisas. E muito menos da palavra de Deus. Eles confiam em dinheiro, eles confiam em poder, eles confiam neles, mas eles não sabem o poder que tem a palavra. A palavra, ela eleva os nossos pensamentos, a palavra, ela faz a nossa mente expandir, a palavra movimenta o nosso coração, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra muda a nossa vida. Imagina, Isaac Newton, glória a Deus, ele já tinha o nome da Bíblia, né? Isaac. A promessa, filho da promessa, Isaac significa. Ele também teve uma promessa na vida dele e foi cumprida. Ele falou muito mais da Bíblia do que da própria física que ele descobriu, que até hoje ninguém descobriu mais nada, a não ser ele. O que sobra para mim, o que sobra para você, meus filhos, minhas filhas? Ficar longe dessa palavra poderosa. O que sobra para nós ficarmos longe dessa palavra? Vai lá ler um pouquinho, essa pecadinho, tá tudo bem. Realmente não somos nada. Mas estamos aqui para mudar essa história. Porque através de Isaac Newton, uma pessoa, olha o que aconteceu com o mundo. Na física quântica, na matemática. E através de você? Será que lá no seu trabalho você é quem? Você é um crente 007? Você é uma pessoa que não fala de Jesus? Você é uma pessoa que não lê a Bíblia perto das pessoas? Assim como eu um dia fui, as pessoas chegavam na minha casa e eu escondia a Bíblia. Eu não queria que elas vissem que eu estava lendo a Bíblia. Mas eu quero te dizer que através de você, essa palavra pode expandir a cabeça, a mente de muitas outras pessoas, inclusive a sua. Pode mudar a sua história. Vai mudar a sua história. Vai mudar a sua história. Vai mudar a sua história. Amém. Mas tem mais curiosidade. Quero deixar aqui para vocês. O primeiro livro impresso do mundo é o mais vendido. É a Bíblia. O Salmo 118 é o capítulo que está exatamente no centro da Bíblia. E o versículo 8 dele é aquele que está bem no centrinho mesmo. O Salmo 119 é o capítulo mais longo que a Bíblia possui. Eles têm 186 versículos. Mas o menor salmo é o Salmo 117, com apenas 2 versículos. Isaías, o livro de Isaías, se compara com uma pequena Bíblia. Ele tem 66 capítulos, assim como a Bíblia. 39 apresenta a história passada e 27 apresenta a história futura. Então, isso aqui são curiosidades que eu trouxe para vocês aprenderem um pouquinho da Bíblia, para vocês saberem como a Bíblia é poderosa, é importante. Eu queria que vocês sentissem o poder de Deus nessa noite. Eu queria que você entendesse que, assim como o jovem de 6,14 disse, e isso tudo que nós vamos aprender, que nós estamos vendo, que nós estamos lendo, que nós vamos mergulhar na palavra, é só a borda das suas obras.
Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do poder de Deus? Quem? Por hoje é só. Quero dizer que a Bíblia não tem fim. A Bíblia faz você mudar de vida. A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é o próprio Verbo. É o próprio Jesus. Continue descobrindo a revelação. A revelação dessa história que Deus tem para sua vida. Você não é um acaso, você não está aqui porque Deus te plantou aqui para você sofrer, para você não. Ele tem um propósito na sua vida. A Bíblia, como diz Billy Graham, maior evangelista de todo o tempo, é mais atual do que o jornal que soltará amanhã. Eu amo vocês, eu oro por vocês. Sou Adriana Miranda, primeiramente sou filha de Deus, pastora do Ministério Amós, teóloga, psicanalista clínica cristã, autora, palestrante, casada com o pastor Denner, mãe do Victor, da Melina e do Matheus. Eu tenho vida de pastora, fico sem arrumar unha às vezes, sem arrumar o cabelo, mas eu amo vocês e oro por vocês. Essa é minha aula de hoje. Espero ter alcançado e acessado o seu coração. Eu não sou mestre, mas estou aqui porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem a mim se não for por Jesus. Assim Ele disse. Então, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui e chamei vocês atenderam o chamado. Mas eu sou a menor de todos os mestres que virão. Mas você pode ter certeza que vocês vão sair daqui cheios do poder de Deus. É dunamis, é o poder, é inexplicável, é só uma beiradinha, é só uma bordinha. Vocês têm alguma pergunta? Alguma consideração, alguma coisa? Por favor, nós estamos aqui entre irmãos, entre filhos e filhas. Eu queria muito, né, responder para vocês. Aproveita que o pastor Alderi e a pastora Janete estão aqui, viu? Aproveitem aí. Falem comigo. Tempo a Bíblia demorou para ser escrita? Olha, peraí que eu anotei aqui e já vou te falar. Pastor, o senhor sabe de cor? Dri, eu acho que ele já saiu, porque ele vai começar a aula, né? E a senhora pastora, fala aí para nós. A senhora sabe? Eu anotei, eu não sei se é 1.600 anos, aproximadamente, 1.600 anos. Porque foram Em encontrados todos os os rolos contextos, dos né? Porque mortos. é um rolo, e foi outro rolo, Mas não, tem muitos mais anos, né? É, Muitos mais. Porque muito mais. antes de Jesus, Moisés é uns 2.000, 3.000 anos antes, acho. Tem muito mais. Desde quando Então, Moisés depois a gente existe. passa a informação certinha, né? Para não passar errado. Isso. Passa quanto que aproximadamente foi escrito. Acho que alguém perguntou sobre a diferença, né? De cartas e livros. Acho essa uma curiosidade legal, porque lá no Antigo Testamento vai ter primeiro livro de crônicas, segundo livro de crônicas, né? Primeiro livro de reis. Então a gente fala no masculino, primeiro livro de crônicas, primeiro livro. E no Novo Testamento não são livros, são cartas, são epístolas. Então a gente fala no feminino. Primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Tessalonicenses. Então, nunca diga primeira de crônicas, é primeiro de crônicas. Quando é livro do Antigo Testamento masculino. Pequenas coisinhas, mas
A gente vai aprendendo devagarzinho, vai ficando tudo bem lindo. Vai aprendendo, exatamente. Porque as pessoas falam assim, ó, 1 Pedro, né? Aham. Não é 1 Pedro, Não é é. 1 Pedro, porque é a primeira de Primeira carta. carta. Aham. Muito bem. 1 Tessalonicenses, é a primeira carta escrita aos Tessalonicenses, por exemplo. Por que Tessalonicenses? Vocês vão aprender aqui mais daqui um pouco também. São cartas a Tessalônica. Se fosse aqui em Turama, na minha cidade de Turama, primeira Ituramenses, entendeu? Primeira carta aos Ituramenses. Então, por isso que é Colossenses, Tessalonicenses, Coríntios, que era Corinto, a cidade. Muito bom. Mais alguém tem uma perguntinha? Aí eu posso fazer várias. Que É bom. Então interessante. você pode ir lá no grupo fazer também, viu, gente? Vocês podem fazer perguntas no decorrer dessa semana. Eu vou passar algumas atividades para vocês lá no grupo. Quero que vocês realizem as atividades. Vou passar alguns vídeos também. Assistem os vídeos, porque são complementos. Em 50 minutos não dá para eu passar tudo que eu gostaria passar para vocês, mas já é um contexto. O que vocês acharam da aula? Pastora Adri, Oi? Pastora Adriana, eu não estou lembrando agora o nome do filme, mas eu assisti numa das plataformas, acho que foi na Prime, um filme de um jornalista investigativo que quando ele fica sabendo que a mulher dele se converte, começa a ir para a igreja, ele faz de tudo, diz, eu sou tão bom investigando e descobrindo fatos que eu vou demonstrar que a Bíblia é mentira, que Uau! tudo isso é falsidade. E aí o filme trata sobre isso. No final ele, é lógico, acaba, né, se rendendo a Jesus, porque acaba, ao investigar, descobrir que não há nenhuma mentira, não há nenhuma falácia, não há nada contraditório, e acaba também conhecendo o Senhor Jesus. É um filme que está na Prime. Depois que eu souber o nome, eu passo para a pastora Adriana, para que vocês possam assistir também. Maravilhoso, maravilhoso. Mais alguma perguntinha, meus amores? Então vamos orar? Vamos orar ao Senhor para que Ele possa realmente trazer a nós a clareza dessa palavra. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Depois que nós orarmos, nós vamos tirar a foto oficial, viu? E vocês me marcam lá, tá? Para a gente poder estar movimentando, porque quem quiser entrar ainda, eu vou estar fazendo isso. A aula vai custar R$ 30 e depois elas começam já no restante, certo? Por isso que vocês que estão aqui, quando eu enviar o link para vocês, não repassem para ninguém, para que realmente esse propósito dessas aulas possam ser cumpridas na vida de vocês, na minha vida e também na vida da igreja, que é o principal no reino de Deus. Amém? Amém. Feche os seus olhos, Carol, linda! Ó, tem Uberaba aqui, viu, Ismália? A Ismália de Uberaba. Tem Uberaba, tem Carneirinho, tem União de Minas, tem o México, Janeto Cartilho, Florianópolis. Arriba, México. Quem mais, gente? Monte Carmelo. Monte Carmelo, ô Glória. Ó, um beijo no coração de vocês. Fechem os seus olhos. Que o Senhor te abençoe, te prospere, que o Senhor faça de você um instrumento vivo nas mãos dele, que você tenha muita saúde, que a sua família seja próspera e que as bênçãos do Senhor que enriquecem estejam sempre sobre a sua história, sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre tudo aquilo que o Senhor tem para te entregar. Seja a boca de Deus e não se preocupe com o dia de amanhã, no sentido de ficar ansioso, de ficar depressivo, porque o Senhor é especialista em transformar caos em bênçãos. Então eu profetizo em nome de Jesus que você receba as bênçãos do Senhor que enriquecem e não acrescentam dores. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Então,